Pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou o Fer Moraes, você está no canal Luzes. E esse vídeo eu trago para vocês, então, uma experiência. Eu tenho outro canal que chama História em Tudo, e lá eu comento filmes de história, e aí também outros filmes que não são, mas a maioria é de história. E eu tive a ideia de trazer aqui no canal Luzes, tá? Eu nem falei, mas você está no canal Espírita, canal Luzes. Então, eu vou fazer da seguinte forma, como que vai acontecer esses vídeos, tá? Eu vou comentar com vocês esses filmes na visão espírita. Então, eu vou pegar alguns filmes como Ghost, como O Sexto Sentido, o primeiro é o Sexto Sentido, no qual eu vou comentar, O Amor Além da Vida, Minha Vida em Outra Vida, e eu vou comentar com vocês como que a visão espírita vê esses filmes. Porque a gente pode aprender muito, mesmo que quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente fala de espírito, infelizmente o pessoal transforma em filme de terror. Aí tem espírito doente, espírito mau e tal, e as coisas não são bem assim. Então, a primeira parte eu vou contar para vocês a história desse filme e depois então na visão espírita. Como que o filme é na visão espírita, tá? Cuidado que tem spoilers. Se você não assistiu o filme ainda, então não assista o vídeo, porque eu vou comentar ele, né? Eu vou comentar, vou contar a história toda e depois as reflexões, melhor, os casos, né? O Sexto Sentido, ele conta a história de um psicólogo infantil e um menino problemático, vamos dizer assim, né? Primeiro é o menino. O menino, ele tem contato imediato com pessoas mortas. Quando a gente fala de filme de suspense, fala de pessoas mortas, mas pra gente é espíritos, né? Então, esse menino, ele vê o passado das pessoas, acredito que seja o pessoal que fala pra ele, os espíritos que falam pra ele. Tem uma cena que ele conta o passado do professor. Ele vê... ele recebe visita, ele vê espírito direto. Ele fica sabendo que na escola mesmo era um tipo de um fórum do século XVII, XVIII, onde que enforcava as pessoas. A gente dá para deduzir que é a Santa Inquisição, que acontecia lá o Santo Ofício, né? Acontece fenômenos físicos na casa dele também. E esse menino, ele é muito assustado, porque imagina um menino de 9 anos receber visita de pessoas mortas a todo momento. O que assusta ele é as mortes dessas pessoas aí. Uma com a cabeça rachada, outra atropelada, então coitado do menino fica assustado, né? Então o menino, ele é zoado, o menino, ele é humilhado. A mãe dele fica muito preocupada com ele. Só que então aparece um psicólogo infantil, que é o Malcolm. O Malcolm foi ferido no início do filme por um ex-cliente, um ex-paciente. Então, a partir desse momento, ele não consegue mais comunicar com a sua mulher. Ele faz tudo, ele acha que essa crise no casamento é culpa dele. E o menino vai falando para ele, vai confessando para ele que ele vê gente morta. E ele não acredita nisso. Só que ele vai descobrindo que ele também morreu. Então os espíritos vão atrás desse menino para procurar ajuda como ele. Então o menino fala para ele: olha, conversa com a sua mulher quando estiver dormindo, né? Ele fala, ele ajuda o menino também, que tipo, se ele vê pessoas mortas, então que o menino pode ajudar esses espíritos. Um ajuda o outro. Então o cara vai conversando com a mulher dele e ele vai começar a lembrar que o menino falava para ele, que na verdade ele morreu. Ele só enxergava como as pessoas mortas ou os espíritos enxergam como o que eles querem enxergar. O menino fala isso para ele e ele começa a cair na real. Ele vê o sangue da bala nas costas, que pegou no Dogs e varou nas costas dele. Ele começa a ver que simplesmente ele não existe mais.
Então ele consola a mulher dele ali, tá? E ele vai embora. Então, gente, esse é o filme, tá? O filme, ele é espetacular. Eu não sei se eu falei no início do filme, mas esses filmes de suspense, muitas vezes eles não são vistos porque tem cenas de susto, tem cenas aí meio fortes, isso aí assusta o pessoal, mas a gente pode pegar várias coisas para explicar. O primeiro comentário, gente, que na verdade é o seguinte: esse menino, ele é médium, obviamente. Fenômenos físicos, ele é clarividente, ele conversa com os espíritos. Então, no Espiritismo fala que esse menino, pois é que menino de até 7 anos, ou meninas de até 7 anos, a mediunidade é aflorada, tá? Muitas vezes some a mediunidade. No caso desse Cole, que de 9 anos não sumiu. Lembra um pouco também da infância do Chico Xavier, porque quem é médium sofre muito. O Chico Xavier, ele também foi muito judiado, ele foi muito humilhado, também na escola. Isso fez lembrar a infância do Chico Xavier com a infância do menino, que o menino, ele é humilhado aí, tá? Então, quando nós temos crianças que a mediunidade permanece, é uma situação muito complicada, porque muitas vezes o pai e a mãe, que não acreditam na espiritualidade ou que tem uma religião conservadora, enche o menino de remédio, muitas vezes até interna o menino ou a menina em hospital psiquiátrico. Antigamente, quando essas crianças, tipo na Santa Inquisição, esses médiums sofriam muito. Falam que a Joana d'Arc, que já era uma mulher, ela foi morta porque ela conversava com o demônio, que na verdade ela era médium e conversava com os espíritos. No caso das crianças, muitas crianças tinham tratamento de choque, que era internado, porque tipo, o menino chegava para o pai e falava que via coisas que não existem, o pai considerava louco, e essas crianças tomavam tratamento de choque, tratamentos bizarros, porque antigamente a medicina não era tão avançada assim. Então esses casos são complicados, tá? Agora, tipo, se o pai tem uma visão diferente, ou se é espírita ou espiritualista, essas crianças, então, elas estão mais aliviadas, né? Esses espíritos que assustam, não que assustam essas crianças, mas esses espíritos vão procurar ajuda para essa criança, porque eles sabem que ela é médium, tá? Então, o que acontece? É como o psicólogo diz. Os espíritos, eu mesmo gosto de falar gente morta, mas os espíritos que tipo... Perdão. Os espíritos que vai atrás dessa criança precisam de ajuda, não sabe o que aconteceu. Teve até um caso que uma menina chamou o menino, o Cole, né? A menina vomitou e mandou o menino dar uma caixa pro pai dela. E nessa caixa tinha uma fita mostrando que a madrasta, quer dizer, tinha matado a menina envenenada. Então, eu não sei se em carta psicografada esses espíritos mostram o verdadeiro assassino. Eu acho que não. Isso me lembra apenas do Chico Xavier, que ele recebeu um espírito. O espírito um homem, eu não estou lembrado o nome do rapaz nos anos 70, nos anos 80. É um caso inédito na justiça, um caso único na justiça, que o cara, ele estava brincando de arma com o outro. Tá? Isso é relatado no filme do Chico Xavier, no primeiro filme da vida dele. E ele se atira, então começam a acusar o amigo que estava com ele. Esse cara que morreu, ele era filho do diretor da Globo. A justiça, quando ia condenar o rapaz, o espírito psicografa através do Chico uma carta, falando então que a culpa era do espírito, não era do amigo. Isso faz salvar o rapaz, porque a explicação do cara bateu
perfeitamente com a cena do crime ali. Então eu não sei se em cada psicografada simplesmente acontece encontrar as verdades quando é caso de homicídio, essas coisas aí. É verdade? Então, deixa eu ver o que eu posso falar mais. Ele também tem uma cena ali no qual ele tá com a mãe dele dentro do carro. Acha que a mãe dele acha que ele é meio doente. Então ele, para provar que ele não é doente, ele conta para a mãe um fato que só ela sabe, que me parece que ela ia dançar, e a mãe dela, ela achou que a mãe dela não viu ela dançando, mas viu e logo depois morreu. E muitas vezes médium fala isso mesmo, fala coisas íntimas. Chico Xavier, nas suas cartas psicografava, contava apenas o caso no caso então íntimo dessas pessoas. Ainda fala que as cartas psicografadas eram mentiras, coisa e tal, mas não tem como ser falsas, porque tem um número imenso dessas cartas, e não tem como um cara simplesmente conhecer a intimidade de tantas pessoas assim. Agora, no caso do psicólogo, gente, é outra realidade muito difícil. Muitas vezes, quando a pessoa ela não tem uma visão da espiritualidade, no plano espiritual, obviamente respeitando todas as religiões, no caso desse cara que ele foi morto pelo ex-paciente, muitos espíritos, milhões, até bilhões de espíritos estão no planeta sem saber que eles estão mortos. Então, o que acontece? Muitas vezes é como acontece no caso desse psicólogo, que ele fica na casa dele como se nada tivesse acontecido. Ele tenta falar para a mulher dele e a mulher não tem como ela ouvir ele. Muitas vezes isso me lembra de casas mal assombradas. O que é uma casa mal assombrada? É igual o filme Os Outros, que eu também quero comentar aqui. Simplesmente são pessoas que não sabem que morreu, ou não se conformam com sua morte e têm uma vida normal. Então, simplesmente, muitas vezes que nós espíritos precisamos rezar para esses espíritos, para eles terem uma luz, uma consciência, então, que eles desencarnaram, que eles não pertencem mais, então, nesse plano aqui. O difícil mesmo também são aquelas pessoas materialistas. Isso me lembra um pequeno caso no livro do Missionário da Luz, que eu estou acompanhando num centro espírita aqui em Matão, que simplesmente muitos espíritos pedem ajuda para assistentes espirituais, eles estão em hospitais ou estão perto no umbral, e eles não se conformam que deixam família, não se conformam que deixam casa, não conformam que deixaram casas. Então é muito difícil, porque quando a realidade chega para esses espíritos, muitos ficam loucos. Então os espíritos seriam as pessoas materialistas. É por isso que muitas vezes a gente não pode simplesmente ser materialista, porque isso nos traz então um sofrimento terrível. E é isso, né? Deixa eu ver se eu comento mais alguma coisa. Olha, gente, então o filme é esse. Eu espero que vocês gostaram. Alguma sugestão ou alguma reclamação, eu peço para vocês comentarem aqui. Beijo, abraço, muita paz para vocês. E eu convido vocês a curtirem o canal Luzes lá na página do Facebook. Até mais.